outros. Vamos ler de novo, diz: pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe todos os bens, se primeiro não amarrar o valente, e então lhe saqueará a casa. Então vamos tirar algumas lições daqui desse texto para nós. Hoje é um culto que nós chamamos de culto dos vencedores. Quantos vencedores nós temos aqui presentes? Glória a Deus, amém. E você também que está acompanhando online, você também é um vencedor, amém? Então quem são os vencedores? São aqueles que decidiram não perder, amém? Vencedor é quem não é perdedor. Mas também não significa que o fato de não ser um perdedor, ou de ser apenas um vencedor, não quer dizer que tenha batalha, que não tenha batalhas, que não tenham lutas, né? Porque para você ter o título de vencedor, você tem que vencer muitas guerras, vencer muitos adversários, vencer adversidades, vencer situações que para uma pessoa comum, para uma pessoa medíocre, que é o mediano, provavelmente não vai chegar a ser um vencedor. E outra coisa, para ser um perdedor, também significa que alguém lutou, batalhou, mas sempre perdeu. Perdeu os embates, e tem muitas formas de perder. Tem aqueles que perderam porque alguém enfrentaram um adversário muito maior, ou perderam porque desistiram. Talvez você conheça hoje alguém que já desistiu de alguma coisa, de muitas coisas. A gente vê muita gente desistindo nesse tempo. Essa geração é uma geração que desiste muito fácil, né? As pessoas desistem da família, do casamento, desistem de um trabalho, de um emprego, de uma universidade, de uma faculdade, desistem de um alvo, de um propósito, de um objetivo, porque elas não estão dispostas, obrigado pastor, elas não estão dispostas a lutar por aquilo que elas querem. Porque para você vencer, tu tem que lutar. Nada vem para você de graça. Mas vamos tirar as lições desse texto que Jesus nos ensinou, quando ele diz que ninguém pode entrar na casa do valente e saquear sua casa. Vamos parafrasear o texto aqui. Ninguém pode entrar na casa de uma pessoa valente e saquear os bens que ela tem. Ninguém entra na casa de um valente. Já viu? Se todo mundo sabe que determinada pessoa é valente, é corajosa, é ousada, é audaciosa, todo mundo tem, no mínimo, ou respeito ou medo de entrar na casa do valente. Aí Jesus diz assim: mas se amarrar o valente, se neutralizar o valente, se vencer o valente, então a sua casa vai estar disponível, a sua casa vai estar aberta e com certeza o inimigo vai vencer, vai tirar e vai roubar. Então, o que Jesus está nos ensinando através do apóstolo Marcos aqui, é que ele está dizendo: o alvo principal do inimigo é o valente da casa. Toda casa tem um valente. Toda casa tem alguém ousado. Engraçado que a palavra valente, aqui, usada para uns é evangelista, mas ele era um apóstolo também, se tornou um apóstolo. Para o Marcos, ele especifica o homem da casa, o guardião do lar, como o valente. E a palavra valente usada aqui é uma palavra hebraica que significa gibor, ou no português gibor, né? Gibor significa valente ou guerreiro poderoso, guerreiro imbatível. Então, o que a palavra, através de Jesus, escrita aqui pelo Marcos, o que o Senhor Jesus diz é: todo lugar tem um valente, toda pessoa tem um espírito de gibor na sua vida.
Você é um valente, você é um gibor na sua casa, um gibor da sua fé, um gibor da sua família, um gibor do seu trabalho, um gibor da sua empresa, um gibor dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus planos. Você é um guerreiro poderoso. Amém? Então, enquanto esse espírito aguerrido estiver em você, ninguém que tenha um espírito saqueador vai entrar naquilo que você guarnece, que você guarda, que você protege. Porque se você é o guardião de tudo isso, e você guarda com esse espírito gibor, qualquer inimigo tem medo de se aproximar daquilo que é seu. Não toma de forma alguma, porque você é um guerreiro. Você luta, você batalha, você se levanta e diz, você pode tocar em tudo, menos na minha casa, na minha família, no meu trabalho, nas minhas finanças, na minha fé, no meu ministério. Amém? Então Deus está nos levantando nesse tempo com esse espírito gibor. Ele está dizendo, ninguém entra na casa de um valente, de um gibor, de um guerreiro poderoso e saqueia tudo se primeiramente não neutralizar o valente. Então o alvo do inimigo aqui é o valente. Então Satanás, ele visa exatamente dominar e imobilizar o valente, o gibor. Porque se o valente estiver imobilizado, ele vai roubar tudo que lhe pertence. E nós estamos vivendo esse tempo. Pessoas não estão discernindo muito, não estão se colocando na proteção daquilo que Deus lhes deu. E sabe o que acontece? Acontece justamente esse saque. Aí o inimigo entra e começa a saquear. Não só a casa, não só a família, os filhos, mas às vezes ele entra para paralisar, imobilizar exatamente esse espírito aguerrido que nós temos. Nós estamos vendo muitos homens e mulheres de Deus hoje prostrados, que um dia já foram muito cheios do poder de Deus. Já guerrearam, já venceram, já lutaram, já defenderam o que Deus lhes deu, mas que hoje estão completamente imobilizados, porque o inimigo os visou e os atacou. Então, o que Jesus está dizendo é, cuidado, é um alerta, né? É um alerta. Porque tem alguém querendo roubar o que Deus já nos deu. As suas conquistas, os valores que Deus te deu, tem alguém querendo roubar. Mas esse alguém sabe que para tocar naquilo que Deus te deu, nos teus bens, ele precisa atingir o valente. Ele precisa atingir o gibor, o guerreiro poderoso. É engraçado que a palavra gibor, ela é um dos atributos de Deus. El Gibor, né? Deus, o El é Deus, então Deus é um valente guerreiro. O Senhor é um guerreiro poderoso. E Deus faz dos seus gibores valentes poderosos. E Jesus está dizendo aqui, o inimigo quer impossibilitar o valente de reagir. Deixa eu falar uma coisa aqui, muito importante. Reagir é a visão de alguém que é, de alguma maneira, atacado. Então ele reage. Mas o inimigo quer impossibilitar o gibor, esse valente, esse guerreiro ou essa guerreira que está dentro de você, de se levantar e reagir. Muitos de nós precisamos hoje reagir a algum tipo de ataque. Muita gente está sendo atacada na sua fé, no seu trabalho, no seu ministério. Tem gente que está sendo atacada na sua saúde, entende? Tem gente que está sendo atacada na sua fé. O inimigo ataca porque ele sabe que se ele te impossibilitar de reagir, ele entra na sua vida e faz o estrago. Entra na sua família e estraga tudo. Então, se o valente estiver solto, o inimigo não pode saquear a casa. Se o inimigo se aproxima da sua casa, da sua família, e vê que você está ativado, que você está ativo, que você está preparado,
que você entendeu que você é o defensor daquilo que Deus te deu, o inimigo pensa duas vezes, porque ele sabe que você vai reagir, não é? Interessante que Jesus está dizendo, olha, o inimigo, ele sempre vai visar o valente. Então, quem são os valentes? Por que valentes? Porque o valente é o portal de entrada para o inimigo. Presta atenção numa coisa aqui que eu vou dizer para você. Todo valente da casa é a porta, é o portal. Se o inimigo encontra essa porta aberta, ele entra. Se ele encontra essa porta fechada, ele não entra. Quando eu digo aberta, é quando o valente está vencido, derrotado, desistido, desanimado, não reage, não levanta. Então, ele se torna uma porta aberta para que o inimigo entre. Mas quando o inimigo bate nessa porta, nesse valente, e o encontra como uma porta firme, que resiste, de resistência, então o inimigo não entra. Então, o valente da casa, da família, do trabalho, seja de onde for, se torna essa porta, esse portal de entrada ou não do inimigo. Então, o valente, numa visão mais prática, uma palavra mais direta para nós aqui, para você que está aqui, para você que está assistindo, participando do culto online, o valente, sabe quem é o valente da casa? Sabe quem é o valente? É aquele que ora e intercede pela sua família. Esse é o valente. E o inimigo quer exatamente derrubar, destruir, amarrar esse valente que ora. Esse valente que está em intercessão, que intercede. Eu já falei aqui, volto a repetir, interceder é interceptar. A palavra intercessão é interceptação, é ficar no meio de uma situação. Então, o intercessor é aquele que intercepta uma questão, um ataque, uma situação de adversidade. O valente é aquele que está lá, é o que ora, é o que intercede pela sua família, pela sua casa, pelo seu trabalho, pela sua fé, pelo seu ministério, pelo bem-estar. Porque nós estamos numa guerra espiritual. Amém? Entenda uma coisa, tanto vocês que estão aqui presencial, quanto o pessoal que está online. A vida espiritual é uma vida de constante ataque, constante guerra. Não pense você que você vai ter momento de refresco. Sabe por quê? O apóstolo Paulo disse que nós temos que orar em todo. Ele diz, orai sem. Por que Paulo fala isso? Porque oração, ela tem duas finalidades. Eu já falei também aqui, vocês devem saber disso, independente do que eu ensinei ou não, que oração, antigamente usava esse termo, hoje não mais, mas antigamente se usava o termo de palavra composta. O oral e a ação. Oral é falar, você fala, mas você age. Então isso é oração, né? E quando você ora, você está emitindo palavras para Deus. Você ativa, a oração ativa Deus sobre a sua vida. Poder de Deus, graça de Deus, unção de Deus. Você ora por proteção, Deus com certeza vai liberar, a sua proteção vai blindar sua vida, sua casa, sua família. Então, quando Paulo diz que nós temos que orar sem cessar, ele quer dizer, não pare, porque a oração está causando efeitos. Efeitos. Nós vemos no capítulo 10 de Daniel, quando você lê, você vai ver que Daniel estava num jejum de 21 dias, não é isso? E a Bíblia diz que no 20º dia, 21º dia, o arcanjo Miguel desceu
chegou com ele e disse assim: olha, a tua oração foi ouvida no primeiro dia, mas o príncipe da Pérsia me resistiu, porque estava havendo uma troca, né, de governo físico e espiritual. O governo, o império babilônico estava saindo e o persa estava entrando. É engraçado que o arcanjo fala para Daniel dizendo: ó, eu estava trazendo a resposta da tua oração, mas o príncipe da Pérsia, que era o próximo reinado, o próximo império mundial que estava assumindo, diz: o príncipe da Pérsia, espiritualmente falando, o demônio, o principado, ele me resistiu, e eu fiquei guerreando, né? Miguel, na verdade quem trouxe a mensagem foi Gabriel, mas ele disse: Miguel, o capitão do exército celestial, veio para me ajudar. Então o que nós entendemos? Todo o tempo está havendo uma guerra, na sua família, na sua casa, nas suas finanças, no seu trabalho, na sua fé, no seu ministério. Você está em batalhas. Agora, quando você tem essa unção do Gibor, quando você entende que você é um valente, você sabe que você não pode baixar a guarda. Então você é o que ora, o valente é o que ora, é o que intercede pela sua casa, pelo seu trabalho, pelos seus bens. O valente é aquele que luta e defende a unidade da sua família. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, muito importante. Satanás é expert em trazer confusão para as famílias. Sabia? Porque ele sabe que onde tem confusão não tem bênção. Mas o Gibor, o valente, ele é aquele que luta, intercede pela unidade da sua família. Ele trabalha pela sua família, para que a sua família se mantenha. Seu trabalho, enfim, tudo que Deus colocou na sua mão. Então esse é o papel do valente. Quando o valente está ativo, o inimigo olha e diz: eu não posso saquear nada aqui, eu não posso roubar nada, porque ele está muito ativo, né? O valente ou o Gibor é o que incentiva, é o que motiva e carrega todo mundo para a igreja. Você já viu alguém que é aquele que está sempre olhando para a fé das pessoas, está sempre motivando: você precisa orar, você precisa ir para a igreja, você precisa estar lá junto. É aquela pessoa que está sempre motivando os outros, ativando a fé das pessoas. Esse é o valente. E o inimigo é doido para fazer com que esse valente se torne inoperante, se torne impossibilitado de agir. Porque se ele fizer isso, ele sabe que ele conquista tanto o valente quanto tudo que está ao seu lado. Então ele protege ele carrega e protege esse povo espiritualmente, para que eles estejam juntos, né, na obra de Deus. Outra coisa, o valente, ele precisa se posicionar. Talvez Deus esteja levantando você como valente da sua casa. Quem é o valente da sua casa? É você. É aquele que sabe para que veio, para que Deus o salvou. Então tem hora que o valente precisa se mobilizar. Unja a sua casa, unja seus filhos, unja a sua família, ore por eles, unja seu cônjuge, ore com o seu cônjuge, porque o diabo é o único que quer entrar na sua família, no seu casamento. Sabe de uma coisa? Vou dizer uma coisa para vocês aqui: muita gente que acabou com o casamento foram pessoas que sofreram fortes ataques malignos, mas não discerniram, não entenderam que precisavam ter tido esse espírito do Gibor, do valente, do guerreiro poderoso, para lutar. E o inimigo foi se instalando, foi ficando, foi agindo, e quando menos se esperou, acabou tudo. Não tinha mais amor, não tinha mais respeito. Então entenda uma coisa: o Gibor, o valente, é o elo que torna, o elo que mantém as pessoas conectadas a Deus. Esse é o papel do valente da casa: manter as pessoas que estão com ele, sua família, conectado com Deus. Por isso que o alvo do inimigo
é amarrar o valente do lar. Porque se ele amarrar o valente, se ele amarrar o guerreiro, ele consegue entrar e estragar tudo. Mas Satanás não entra numa casa onde o valente está muito aceso, onde o valente está muito ligado, onde o valente está vigiando, onde o valente está no seu posto de sentinela, olhando, vendo, observando, né? Então o inimigo, ele sempre tenta fazer com que a gente perca essa conexão com o espiritual, e assim ele entra na nossa família, na nossa casa, na nossa fé, na nossa vida, e estraga tudo. Então é hora de a gente voltar ao nosso posto de valente, né? E guardar, proteger. Somos os guardiões daquilo que Deus nos deu. Sabe de uma coisa? Existem promessas que foram roubadas porque não havia alguém para defender e proteger essas promessas. Tem muita gente que saiu da rota da promessa de Deus, não entende isso, porque se tornou uma pessoa de mente fechada, porque o espírito aguerrido, o valente, o gibor, não estava ativo mais na vida das pessoas. Então nós temos que tomar cuidado. A palavra de Jesus aqui é: ninguém entra na casa do valente, saqueia os seus bens, se primeiramente não amarrar o valente. Então, querido, você é o valente da sua família? Você é o guerreiro ou a guerreira da sua casa? Mantenha a sua postura, amém? Não tire as suas armaduras e nem baixe suas armas. Fique lá. Esteja a postos, ativo na oração, na intercessão, na leitura da palavra, crescendo em Deus, observando, intercedendo pela sua família, entendendo que Deus colocou em você a responsabilidade de defender o que te pertence. Amém? Então tem hora que você precisa guerrear. Talvez você esteja precisando guerrear pela sua família, pela sua casa. Talvez você esteja precisando guerrear pelos seus bens, pelo seu trabalho. Sabe o que acontece com o inimigo? Como é que ele age? Ele vai se encostando, ele vai chegando aos poucos, ele vai tomando campo, ele vai se aproximando. Se a gente não perceber, não se importar, ele vai ganhando campo. Não sei se alguém aqui presente, o pessoal online, já leu um livro chamado Este Mundo Tenebroso. Se você nunca leu, procure ler esse livro, de Frank Peretti. É uma obra fantástica, Este Mundo Tenebroso. São duas versões, mas são dois volumes. Mas eu sugiro que você leia o primeiro. E pode até ficar no primeiro. O segundo já, porque o primeiro teve muito sucesso, aí lançou o segundo para embarcar. Mas o primeiro é pura revelação. É em cima de Efésios capítulo 6. Sobre a estratégia do inimigo. E eu lembro que isso me motiva sempre, eu lembro disso, vou trazer essa ideia aqui para você, do livro. Um pastor de oração chegou numa cidade muito pequena, a cidade de Aston. É fictício, obviamente. Ele chega na cidade de Aston e a cidade era muito religiosa, igrejas pequenas de interior que não crescem, muito religioso, muita religiosidade. Só que quando ele começa a orar, Deus começa a liberar anjos para aquele lugar. E os anjos entram em ação. Só que quando os anjos chegam, a oração ativa os anjos. E os anjos chegam, então os anjos começam a identificar os espíritos que atuam na cidade. Ele atua no sistema de comunicação, nos jornais, na imprensa local. Ele atua em algumas igrejas, nos grupos de pastores.
E eu lembro de uma situação em que um anjo chega numa igreja e tinha um demônio velho, sentado na cumirreira da igreja, deitado, dormindo. Aí o anjo pergunta dele: o que você está fazendo aqui? Isso aqui, eu estou aqui, porque eu moro aqui. Que era uma igreja muito fria, onde as pessoas não buscavam Deus, não queriam saber de Deus, da igreja. E ele diz: e por que você está velho? Por que não bota um anjo mais novo, um demônio mais novo? Ele diz: porque eu não preciso me movimentar. A igreja não reage. Então eu não preciso de um demônio mais forte. É muito importante esse livro. Ele me trouxe muita revelação do mundo espiritual. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque o valente da casa é a sentinela espiritual. Você é a sentinela da sua casa. O que é uma sentinela? É aquela que está ligada o tempo todo, viu? Porque o mundo não é só físico. O mundo não é apenas abstrato. Ou o mundo não é apenas de coisas também. O mundo não é apenas emocional. O mundo não é apenas intelectual. O mundo é espiritual também. E o espiritual você não enxerga. Você não sabe as tramas do inimigo contra a sua família, contra a sua vida, contra o seu ministério, contra a sua casa e contra o seu futuro. Sabe de uma coisa? O diabo tem estragado o futuro de muita gente. Porque não se trata de hoje, futuro ainda vai chegar. Futuro é amanhã. Só que o inimigo nunca trabalha no futuro, ele trabalha no hoje para que o futuro nunca chegue. Ou se chegar, chegue de uma forma muito estranha, muito esquisita. Então preste bem atenção. Você é o guibor da sua casa. Você é o valente da sua casa. Todo mundo que está com um valente é valente semelhante. Amém? Quem anda com um guerreiro, ou quem tem um guerreiro sobre a sua vida, também é despertado no espírito aguerrido. Agora, quem não tem um guerreiro, um espírito aguerrido, certamente é muito fácil de ser vencido. Então Jesus diz, repetindo aqui o texto, a fala de Jesus: ninguém, esse ninguém está incluso tudo, inclusive o capiroto, ninguém entra na casa do valente para saquear tudo, sem primeiramente amarrar o valente. Então o alvo principal do inimigo é o valente. Valente amarrado é saque garantido. Ele sabe que se amarrar você, se o valente amarrar minha vida, se o capiroto amarrar minha vida, ele saqueia a igreja. Se ele amarrar o marido, ele saqueia o casamento. Se amarrar a esposa, saqueia o casamento. Se amarrar os pais, saqueia os filhos. Se amarrar o dono da empresa, saqueia todo mundo. Saqueia a empresa. Se ele amarrar a fé de um crente, ele saqueia o futuro espiritual desse crente. É isso? Saquear é roubar, é despojar as bênçãos que Deus nos deu. Então que você esteja despertado nesse dia, e eu quero orar por você agora. Você é o guibor da sua casa. Se não estava orando, começa a orar. Se não estava lendo a palavra, começa a ler. Se não estava comprometido com a igreja, com o reino de Deus, começa a se comprometer. Desperta o valente, o guerreiro que está em você, para que o inimigo não entre na sua casa e ninguém te engane e entre na sua vida. Amém? Para saquear seus bens. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu estou orando por cada um dos teus filhos que aqui estão, por aqueles que também estão assistindo, que estão acompanhando pelo nosso canal no YouTube. Que o Espírito Santo esteja sobre todos,
Que o Senhor entre nas casas agora, nas famílias. E se tem alguém aqui que não está ativado nesse espírito aguerrido do Gibor, do valente, do guerreiro ou da guerreira poderosa, que o Senhor esteja ativando agora esse ministério, essa fé, essa vida espiritual. Espírito do Senhor, toma cada um aqui, os maridos, as esposas, os pais, os filhos, os pastores, os líderes, toma os obreiros, os discípulos, que todos sejam agora ativados no Espírito Santo, tocados poderosamente, que todos estejam sendo abençoados em nome de Jesus, que Satanás não toque em nenhum. Levanta esse espírito aguerrido. Se tem alguém que parou de orar, ativa na oração agora. Se alguém parou de adorar, ativa na adoração, porque a adoração também é arma de ataque, de guerra, de batalha. Se alguém aqui parou de ouvir a tua palavra, de estudar a tua palavra, de crescer na tua palavra, ativa agora esse lado em nome de Jesus. Aqueles que estão desviados, afastados da tua casa, que o Espírito Gibor, que a unção do Gibor, a unção do guerreiro, tome a vida deles agora, em nome de Jesus. Meu Deus, que todos os que precisam ser levantados pelo poder do Espírito Santo, sejam levantados nessa hora em nome de Jesus. Levanta cada um, levanta a fé, o ministério, a vida espiritual, restaura o casamento, levanta os guerreiros para restaurar seus casamentos, para restaurar a vida espiritual dos seus filhos, para restaurar seu ministério, para restaurar sua fé, para restaurar sua comunhão com Deus. O próprio Senhor Jesus falou que ninguém entra na casa de um valente, que ninguém saqueia a casa de um valente, que ninguém rouba seus bens, aquilo que Deus lhe deu, aquilo que lhe pertence, se primeiramente não amarrá-lo, se primeiramente não dominá-lo, se primeiramente não impossibilitá-lo, neutralizá-lo. Não deixa que ninguém aqui seja vencido, não deixa que ninguém que esteja me ouvindo seja derrotado, seja amarrado. Desperta cada um em nome de Jesus. Levanta cada um no poder do nome de Jesus. Onde eles estiverem agora, dando vitória, dando unção, tantos que estão aqui presentes, quantos que estão no culto online. Vai liberando palavra de vida, palavra de unção, palavra de poder, palavra de restauração, palavra de cura. Ativa o Espírito de Deus em suas vidas.